Bom dia, turminha. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre os povos indígenas da América. E hoje o nosso assunto é sobre o Império Inca, o povo Inca que viveu aqui na América do Sul antes da chegada dos europeus. Então, os Incas foram um povo que se desenvolveu na extensão da Cordilheira dos Andes, da atual Colômbia até o Chile, numa área de mais de 4.200 km², com uma grande diversidade étnica, ou seja, neles não, como todos sempre digo, nem todos os índios são iguais, né? Eles têm vários tipos étnicos, costumes, cultura, línguas, tudo diferente um dos outros. E os Incas também foram esses povos que tiveram uma grande diversidade, tanto cultural como étnica. Essa parte aí mais colorida, né, que tem esse amarelo mais escuro, é onde viveu o povo Inca no passado. Vejo que foi uma grande extensão de terra na América do Sul, né, chegando até lá embaixo, onde hoje é o Chile. Bom, os Incas, no topo da pirâmide social estava o Inca, que era o filho do Sol. O Inca era considerado o imperador, a autoridade máxima, e ele também se achava o filho do deus máximo dos Incas, que era o Sol. A alta aristocracia, sacerdotes, burocratas e os curacas, cobradores de impostos, chefes locais, juízes e comandantes militares, formavam o Conselho Inca, né? E os curacas, que eram as pessoas que tinham uma grande importância na sociedade desse povo. E as camadas médias, artesãos, demais militares, camponeses e escravos formavam a comunidade indígena que ficava na última base da escala social. Vocês estão vendo que eles não tinham escravos, como eu sempre digo, os povos indígenas não gostavam de escravizar. Eles só pegavam os escravos quando eram prisioneiros de guerra, ou para fazer negócios, ou para deixar como escravo um tempo, mas depois eles libertavam. Os Incas tinham uma religiosidade politeísta, como a maioria dos povos da antiguidade. Eles acreditavam em vários deuses, quase todos ligados à natureza. Eles tinham medo do trovão, adoravam a lua, o mar, o sol, que era o principal deus. Sacrificavam animais e humanos em honra aos deuses a quem prestavam culto. Então, quando eles queriam alguma coisa dos deuses, ou quando eles queriam agradecer, ou quando queriam pedir uma vitória em alguma batalha, eles faziam sacrifício para agradar os deuses. Eles achavam que assim os deuses atenderiam seus pedidos. A capital do Império Inca chamava-se Cusco, e lá havia o maior templo de culto ao deus Sol, o principal deus da religião Inca. Então o Sol, como sempre, né, era o astro mais adorado como deus pelas grandes civilizações do passado. Aí tem essa pequena estatueta, né, que foi feita em homenagem ao deus Sol. Aí um culto ao Sol, né, eles faziam um culto geralmente quando o Sol nascia, para agradecer porque havia nascido. Fazia um culto ao entardecer, quando o sol se punha, para pedir que o sol voltasse no dia seguinte. Então, até hoje as comunidades que vivem no Peru ainda fazem esse tipo de ritual em referência ao sol. Aí um calendário Inca. Os Incas, como todos os povos, né, indígenas do passado, faziam grandes calendários. Esse daí é esculpido na pedra. Vocês estão vendo que tem umas imagens ali ao lado, um trabalho bem perfeito para aquela época. Tem uma cabeça ali em pedra, né, que os calendários também tinham um certo assim de místico, né, de magia, de espiritualidade. E nesses calendários estavam tudo que eles podiam ou que eles precisavam para que as suas tribos fossem, vamos dizer assim, bem-sucedidas. Nos calendários tinha fatores que se relacionados à religião, à política, ao plantio, à colheita, então as batalhas, então estavam tudo relacionado nesses grandes calendários, né, que
foram feitos no passado e indicava todo, vamos dizer assim, toda uma parte de uma cultura inca que ficou perdida pelo tempo. Aí povos descendentes, né, da civilização inca. E esses povos já não são assim, não são os incas do passado, são pessoas descendentes que vivem no Peru. Olhem que pelas características que eles têm aparências de indígenas, né? Já são povos assim civilizados, mas que ainda vivem lá nas cordilheiras, né? No Peru tem muitas montanhas, uma região muito fria, por isso eles vestem essas roupas assim feitas de lã e gostam muito dessas cores assim variadas, de muito colorido. Aí uma apresentação inca, né? E uma pessoa aí fazendo um ritual. Não se sabe se foi ser referente ao sol, talvez seja, mas aí vocês estão vendo, tá vendo que é um lugar montanhoso, os degraus ali, que é herança do povo inca, que tinha esses degraus porque eles gostavam de fazer para não juntar água e não acabar com a vegetação. Eles também inventaram o quipo. O quipo era utilizado para fazer contagem de impostos, pessoas, entre outras coisas. Eram cordões com várias cores, cada cor significava algo diferente. Os cordões eram feitos de lã, de lhama, que é um animal de médio porte. Os índios não conheciam cavalo, os índios da América só passaram a conhecer depois da chegada dos europeus. Alpaca, outro animal também de médio porte, e o algodão. A posição do nó, bem como a sua quantidade, indicavam valores numéricos, segundo o sistema decimal. As cores do cordão, por sua vez, indicavam o item que estava sendo contado, sendo que para cada atividade existia um significado. Então, só eles mesmo poderiam decifrar, né, esses nós. Aí vocês estão vendo uma apresentação de um descendente do povo inca, que está mostrando um quipo, né, com vários cordões coloridos, cheio de nós, onde eles decifram, né, ali a quantidade de pessoas, ou a cobrança de impostos, ou quantidade de mercadoria que eles armazenavam. Então, era como se fosse uma grande matemática ali, ó, nos seus nós, que talvez só eles mesmos conseguissem decifrar o que eles queriam fazer com esses nós. Sempre tinha uma corda principal, né, várias cordas com nós, com vários tipos de nós, os maiores, os outros menores, em quantidades diferentes, e cada um significava milhares, centenas, dezenas, unidades, ou de coisas, ou de pessoas, ou até de moedas. A palavra Inca referia-se originalmente ao governante, considerado como um filho do Sol ou como a encarnação terrestre do Sol. O principal governante foi Pachacutec, o grande homem dos Incas. Os Incas são notáveis por muitos traços, construções de cidades. São lendárias suas muralhas construídas sem cimento, composto com enormes pedras cortadas de modo irregular, mas tão ajustadas umas às outras que a lâmina de uma faca não consegue penetrar entre elas. São famosas as cidades, assim, principalmente a cidade de Machu Picchu, considerada a cidade perdida. Eles não usavam argamassa para fazer, assim como lá no Antigo Egito, quando foi feito as pirâmides, não usavam cimento nem argamassa, mas as coisas eram tão ajustadas, pedras, que não passava nem uma lâmina de faca, um fio de cabelo, uma folha de papel, não havia infiltração. E as construções duravam milênios. Como eram construídas as cidades incas? Com enormes blocos de pedra retirados das pedreiras, picadas e marteladas e arrastadas por rampas de terra sobre rolos. A pedra era trabalhada e polida. Um antigo cronista, Pedro de Ondegatro, escreveu serem necessários 20 homens e um ano inteiro para colocar no lugar uma só das grandes pedras. Imagine quanto tempo não durou para fazer uma cidade toda de pedra, se precisava de 20 homens e até um ano inteiro para colocar uma das pedras. Não é? Então, várias gerações foram necessárias para se construir uma cidade.
Aí a cidade de Machu Picchu, que ainda hoje estão as ruínas dela lá no Peru, né? Quando um dia vocês forem no Peru, vocês podem passar lá, tirar aquela foto maravilhosa e se lembrar da professora de história que disse que existia essa cidade lá, né, numa cordilheira. Então, essa cidade foi encontrada perdida pelos arqueólogos no meio da floresta, com a vegetação toda encobrindo a cidade. Eles tiraram e estavam lá as ruínas que hoje servem de visitação. Aí, olha, acima da cidade, nós colocamos lá vocês estão vendo que tem as montanhas ao fundo, a cidade de Machu Picchu ali, as ruínas, e o Llama, né? O Llama, que é um animal típico do Peru, né? Ele, como eu disse, um animal de médio porte, que os índios, os incas, só tinham esse animal mesmo para carregar as suas mercadorias. Não conseguia carregar muita coisa porque não era um grande animal. Eles não tinham ainda nem bois, nem cavalos, nem nada, só conheceram isso depois, com a chegada dos europeus. Por isso, o Llama foi muito utilizado no transporte de mercadorias. Vocês estão vendo aí um Llama, né, que ele é bem menor do que um cavalo, né, tem uma aparência de um carneiro, mas tem o pescoço comprido, parecendo um camelo, mas, assim, carregava no máximo 25 quilos. Então, até hoje, o Llama ainda é um animal típico da região peruana. Os incas gostavam, como eu já disse, olha, de fazer grande parte das civilizações do passado faziam essas plantações nesses degraus, né? Porque numa posição inclinada, vejam que aqui é um declive, né? Porque quando a água da chuva caía aqui, ela escorria, não ficava empoçada no mesmo lugar, né? Para não fazer com que a vegetação morresse. Então, isso era uma maneira de eles preservar a vegetação, já que a agricultura era um dos principais meios de sobrevivência desses povos. Bom, espero que vocês tenham gostado. A nossa agenda de hoje é páginas 152 e 153. Nós corrigiremos na nossa aula online. Beijo grande, gente, e até a próxima.